Qual é a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã? Qual é o propósito da ceia do Senhor? Como você reflete sobre o modo de celebração da ceia do Senhor? Estamos estudando a lição 10 da classe de adultos, a ceia do Senhor e a segunda ordenança da Igreja. Texto áureo: porque, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele volte. 1 Coríntios 11, versículo 26. Verdade prática: a ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor, ressuscitado. Leitura bíblica em classe, 1 Coríntios 11, versículos 17 ao 34. Introdução à história da ceia do Senhor na tradição cristã. A ceia do Senhor, assim como o batismo em águas, é uma ordenança dada por Jesus à sua igreja. Ao longo da história, a Igreja tem considerado a ceia do Senhor como uma das celebrações mais significativas. Nesse sentido, os cristãos contemplam a ceia sob 3 perspectivas principais. Primeira, um olhar para o passado. Durante a celebração da ceia, os cristãos relembram o sacrifício vicário de Cristo na cruz. Essa perspectiva remete à sua entrega em favor da humanidade, simbolizada pelo pão e pelo vinho. Segunda, um olhar para o presente. A ceia do Senhor também convida os participantes a refletirem sobre sua condição atual diante de Deus e a graça que receberam por meio do sacrifício de Cristo. É um momento de introspecção e gratidão pela salvação. Além disso, a ceia do Senhor é uma cerimônia que deve ser celebrada com reverência, júbilo e expectativa, pois também inclui a terceira perspectiva, um olhar para o futuro. Os cristãos mantêm sua expectativa e esperança na segunda vinda de Cristo. A celebração da ceia do Senhor não é apenas uma lembrança do passado e uma reflexão sobre o presente, mas também uma antecipação do retorno majestoso de Cristo. Em resumo, a ceia do Senhor é uma prática que une os cristãos em comunhão com Cristo e entre si, enquanto aguardam com esperança o cumprimento final de todas as promessas de Deus. Aqui estão algumas palavras-chave do ponto e uma breve explicação de cada uma. Ceia do Senhor refere-se à prática cristã de celebrar a refeição instituída por Jesus Cristo durante a última ceia com seus discípulos antes de sua crucificação. É um momento de comunhão e lembrança do sacrifício de Cristo. Ordenança indica um mandamento ou instituição divina na tradição cristã. As ordenanças são consideradas fundamentais para a vida e a prática da Igreja, sendo o batismo em águas e a ceia do Senhor 2 das principais ordenanças. Perspectivas são diferentes pontos de vista ou interpretações sobre um assunto. No contexto da ceia do Senhor, as perspectivas incluem olhares para o passado, presente e futuro, cada um enfatizando aspectos importantes da fé cristã. Sacrifício vicário refere-se à compreensão cristã de que Jesus Cristo, ao morrer na cruz, assumiu os pecados da humanidade e ofereceu-se como substituto para a redenção e reconciliação com Deus. Reverência significa respeito profundo e admiração reverente. Na celebração da ceia do Senhor, a reverência é fundamental para reconhecer a santidade do momento e a presença de Cristo entre os participantes. Expectativa indica a antecipação de algo que está por vir. Os cristãos celebram a ceia do Senhor com a expectativa da segunda vinda de Cristo, aguardando com esperança a consumação final do plano redentor de Deus. Ponto 1. Natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Tradição romana. Na tradição romana, a compreensão literal das palavras de Jesus em relação aos elementos da ceia do Senhor é central. Ao dizer isto é o meu corpo e este cálice é o meu sangue, é entendido que os elementos da ceia se transformam literalmente no corpo e no sangue de Cristo, em um conceito conhecido como transubstanciação. Um ponto a ser observado: interpretação literal das palavras de Jesus. Na tradição romana, a interpretação das palavras de Jesus durante a última ceia é tomada literalmente, acreditando que os elementos da ceia se transformam fisicamente no corpo e no sangue de Cristo. Isso é central para a compreensão da transubstanciação, onde a substância dos elementos é alterada. Segundo ponto a ser observado é o desafios lógicos e exegéticos. No entanto, essa interpretação enfrenta desafios lógicos e exegéticos. Logicamente, Jesus estava fisicamente presente durante a última ceia,
o que levanta a questão de como seu corpo poderia estar simultaneamente presente nos elementos da ceia. Além disso, interpretar as palavras de Jesus de forma literal, e não como metáforas, cria desafios exegéticos, pois Jesus frequentemente usava linguagem figurativa em seus ensinamentos, como quando se referiu a si mesmo como a porta, em João 10, versículo 9. Aqui estão algumas palavras-chave do ponto e uma breve explicação de cada uma. Tradição romana. Refere-se à interpretação e prática da ceia do Senhor na tradição da Igreja Católica Romana, que enfatiza a transubstanciação, a crença de que os elementos da ceia se transformam literalmente no corpo e no sangue de Cristo. Transubstanciação é a doutrina cristã, especialmente proeminente na tradição católica romana, que ensina que os elementos da ceia do Senhor se transformam literalmente no corpo e no sangue de Cristo, mantendo apenas a aparência dos pães e do vinho. Metáforas são figuras de linguagem que fazem uso de uma palavra ou expressão em um sentido figurado, em vez de seu significado literal. No texto, é mencionado que Jesus frequentemente usava metáforas em seus ensinamentos, como quando se referiu a si mesmo como a porta, em João 10:9. Exegética refere-se ao estudo e interpretação das Escrituras, especialmente dos textos bíblicos, com o objetivo de compreender o significado original dos textos dentro de seus contextos históricos e culturais. Essas palavras-chave ajudam a entender melhor os conceitos e desafios discutidos no texto sobre a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã, especialmente na tradição romana. Ponto 2 da lição. Tradição protestante. A consubstanciação na tradição luterana. Na tradição protestante, especificamente na tradição luterana, há uma divergência em relação à crença católica romana sobre a natureza da ceia do Senhor. Enquanto a tradição católica defende a transubstanciação, a tradição luterana adota uma interpretação diferente, conhecida como consubstanciação. Um ponto a ser observado: consubstanciação na tradição luterana. Ao contrário da transubstanciação, que ensina que os elementos da ceia se transformam literalmente no corpo e no sangue de Cristo, a consubstanciação luterana afirma que o corpo físico de Jesus está presente no pão da ceia, enquanto o vinho permanece como vinho. Nessa perspectiva, o corpo de Cristo coexiste com o pão durante a celebração da ceia, mas não há uma mudança na substância do pão e do vinho. Segundo ponto a ser observado: continuidade com a tradição católica. Apesar de Martinho Lutero ter rompido com algumas doutrinas e práticas da Igreja Católica Romana durante a Reforma Protestante, a doutrina da consubstanciação mostra uma continuidade com a tradição católica em relação à presença real de Cristo na ceia do Senhor. Lutero modificou a crença católica original, mas não a abandonou completamente, optando por uma versão adaptada da mesma crença. Isso destaca a complexidade e a influência da história e da tradição na teologia protestante, mesmo durante períodos de reforma e mudança. Aqui algumas palavras-chave do ponto e uma breve explicação de cada uma. Tradição protestante refere-se ao conjunto de crenças, práticas e interpretações teológicas que surgiram a partir da Reforma Protestante no século XVI, em contraste com a tradição católica romana. As tradições protestantes incluem uma variedade de denominações, como luterana, calvinista, anglicana, batista, entre outras. Segunda palavra: consubstanciação, é a doutrina teológica específica da tradição luterana em relação à ceia do Senhor. Ao contrário da transubstanciação católica, que ensina que os elementos da ceia se transformam literalmente no corpo e no sangue de Cristo, a consubstanciação afirma que o corpo de Cristo está presente juntamente com o pão, sem que haja uma mudança na substância do pão e do vinho. Terceira palavra a ser observado é Martinho Lutero. Foi um teólogo e reformador religioso alemão que desempenhou um papel fundamental na Reforma Protestante. Ele é o fundador do luteranismo e é conhecido por suas críticas à Igreja Católica Romana e por suas contribuições para a tradução da Bíblia para o alemão. A quarta palavra a ser observado é a presença real de Cristo. Refere-se à crença de que Cristo está de alguma forma presente na ceia do Senhor, seja de maneira literal transubstanciação ou espiritual consubstanciação ou presença espiritual.
A questão da presença real de Cristo na ceia tem sido um ponto de controvérsia e debate entre as diferentes tradições cristãs. Subtópico 3: Posição pentecostal, simbolismo e aspecto memorial na ceia do Senhor. Na tradição pentecostal, a compreensão da ceia do Senhor difere das visões da tradição católica e luterana, enfatizando o simbolismo dos elementos e o aspecto memorial da celebração. Um ponto a ser observado é o simbolismo dos elementos. Os pentecostais entendem que o pão e o vinho não se transformam fisicamente no corpo e no sangue de Jesus, nem que Jesus está fisicamente presente neles. Em vez disso, esses elementos são vistos como símbolos do corpo e do sangue de Jesus, representando sua morte e sacrifício na cruz. Segundo ponto a ser observado: presença espiritual de Jesus. Embora os pentecostais não creiam na presença física de Jesus nos elementos da ceia, eles afirmam que Jesus se faz presente espiritualmente durante a celebração. Esta presença espiritual é baseada em passagens como Mateus 18, versículo 20, onde Jesus promete estar presente onde 2 ou mais estão reunidos em seu nome. Além disso, os pentecostais enfatizam o aspecto memorial da ceia do Senhor, entendendo que a celebração é um momento de lembrança e comemoração do sacrifício de Jesus na cruz. A participação na ceia é vista como um ato de comunhão com Cristo e com outros crentes, reservado para aqueles que estão em comunhão espiritual uns com os outros e com Deus. De acordo com o ensino do Novo Testamento sobre a ceia do Senhor. Aqui estão algumas palavras-chave do subtópico e uma breve explicação de cada uma. Tradição pentecostal. Refere-se à vertente do cristianismo evangélico, que enfatiza a experiência do batismo no Espírito Santo e os dons espirituais, como línguas, profecia e cura, conforme descritos no livro de Atos dos Apóstolos. Segunda palavra a ser observada: simbolismo. Indica a interpretação dos elementos da ceia do Senhor como símbolos ou representações do corpo e do sangue de Jesus Cristo, ao invés de uma mudança substancial na natureza dos elementos. A terceira palavra a ser observada é a memorial. Refere-se à compreensão da ceia do Senhor como um ato de lembrança e comemoração do sacrifício de Jesus na cruz, conforme instruído por Jesus durante a última ceia. Ponto 2 da lição: propósito da ceia do Senhor. Celebrar a expiação de Cristo. Ao escrever sobre a ceia do Senhor, o apóstolo Paulo destacou seu propósito principal como sendo anunciar a morte do Senhor, 1 Coríntios 11, versículo 26. Nesse sentido, 2 pontos principais podem ser destacados em relação ao propósito da celebração. O primeiro ponto a ser observado: apontar para o Calvário. A ceia do Senhor é uma oportunidade para os crentes lembrarem e celebrarem a vitória de Cristo na cruz. Ela é um memorial da expiação realizada por Jesus, onde ele conquistou a vitória sobre o pecado, a morte e o diabo. Hebreus 2, versículos 14 e 15. Ao participarem da ceia, os crentes refletem sobre o sacrifício de Cristo como o cumprimento da promessa de redenção e reconciliação com Deus. O segundo ponto a ser observado: expressar gratidão e compartilhar na vitória de Cristo. A morte de Cristo na cruz é o fundamento da fé cristã, pois através dela fomos justificados e reconciliados com Deus, 2 Coríntios 5, versículo 21. Portanto, na celebração da ceia do Senhor, os crentes expressam sua gratidão pela obra salvadora de Cristo e compartilham na vitória que ele conquistou. A ceia não é apenas um momento de lembrança, mas também uma celebração da vitória de Cristo que se estende aos que creem, conforme descrito em Apocalipse 12, versículo 11. Subtópico 2: proclamação da segunda vinda de Cristo. Na ceia do Senhor, a ceia do Senhor não apenas recorda o sacrifício de Cristo na cruz, mas também proclama sua segunda vinda, trazendo consigo implicações escatológicas para a celebração. Um ponto a ser observado: o sentido escatológico da celebração. A participação na ceia do Senhor não é apenas um ato de lembrança do passado, mas também uma antecipação do futuro. A menção da segunda vinda de Cristo na celebração da ceia destaca sua importância como um evento escatológico. Isso significa que a ceia não é apenas um ritual histórico, mas também uma expressão da esperança cristã na consumação final do reino de Deus. O segundo ponto a ser observado: manutenção da esperança e peregrinação da Igreja. A lembrança da segunda vinda de Cristo.
durante a ceia do Senhor serve como um lembrete para a igreja de sua natureza peregrina nesta terra. Ao contemplar o retorno de Cristo, os crentes são chamados a manter seu foco no futuro e a ansiar pela realização completa do reino de Deus. Isso os incentiva a viverem como peregrinos neste mundo, conscientes de que sua verdadeira pátria está no céu, como afirmado em Filipenses 13:20-21. A perda dessa esperança pode levar à secularização da igreja, quando ela perde de vista sua identidade e missão como povo de Deus, aguardando a consumação final da história. Aqui estão algumas palavras-chave do subtópico e uma breve explicação de cada uma. Segunda vinda de Cristo. Refere-se à crença cristã na volta futura de Jesus Cristo à Terra, conforme prometido nas Escrituras. A segunda vinda de Cristo é um evento escatológico significativo, que marca o cumprimento final das promessas de Deus e o estabelecimento completo do seu reino. Outra palavra a se observar é a escatológico, relacionado às doutrinas ou eventos finais da história e do destino final da humanidade, conforme ensinado nas Escrituras. O aspecto escatológico da ceia do Senhor destaca a importância da esperança cristã, da consumação final do reino de Deus e na vinda de Cristo. Outra palavra é a secularização, indica o processo pelo qual aspectos religiosos, valores e instituições perdem sua influência e relevância na sociedade, sendo substituídos por preocupações seculares e materiais. A menção da secularização da Igreja destaca a importância de manter viva a esperança na segunda vinda de Cristo como uma salvaguarda contra a perda de identidade espiritual e missão da Igreja. Subtópico 3: Celebrar a comunhão cristã. A celebração da ceia do Senhor é um momento crucial para a expressão e fortalecimento da comunhão entre os membros da comunidade cristã. Do texto, destacam-se 2 pontos principais. Primeiro ponto: repreensão às divisões na igreja. O apóstolo Paulo repreende os coríntios por suas divisões e disputas internas, que também se manifestavam durante a celebração da ceia do Senhor. Essas divisões prejudicavam o clima fraterno e de comunhão que deveria prevalecer entre os cristãos, conforme instruído nas Escrituras, Atos 2:42. 1 João 1:7. Quando a comunhão é rompida por divisões e contendas, a celebração da ceia perde seu propósito e significado espiritual. O segundo ponto é a importância da unidade e espera pela comunhão. A celebração da ceia do Senhor requer uma disposição de esperar e participar juntos como uma comunidade unida. O comportamento dos coríntios, onde alguns comiam sem esperar pelos outros, refletia uma falta de consideração e respeito pela comunhão cristã. A presença do espírito de divisão, litígios e intrigas entre os crentes compromete não apenas a celebração da ceia, mas também a própria essência do Evangelho, que é baseada no amor e na unidade entre os irmãos em Cristo. Aqui estão algumas palavras-chave do subtópico e uma breve explicação de cada uma. Comunhão cristã. Refere-se à união espiritual e fraterna entre os membros da comunidade cristã, baseada na fé em Cristo e no amor mútuo. A comunhão cristã é expressa e fortalecida através de práticas como a celebração da ceia do Senhor, onde os crentes compartilham da mesma fé e experiência espiritual. Outra palavra a ser destacada é a espera pela comunhão. Refere-se à atitude de aguardar uns pelos outros e participar juntos na celebração da ceia do Senhor, demonstrando respeito mútuo e solidariedade na comunhão cristã. A falta de espera pela comunhão mostra uma falha na consideração e no cuidado uns pelos outros dentro da comunidade de fé. Ponto 3 da lição: modo de celebração da ceia do Senhor. Participação digna e reverente. O texto aborda a importância do modo como a ceia do Senhor é celebrada, enfatizando a necessidade de uma participação digna e reverente. 2 pontos principais podem ser destacados. Primeiro ponto a ser observado: participação indignamente. O apóstolo Paulo adverte sobre o perigo de participar da ceia do Senhor de forma indigna. 1 Coríntios 11:27. O termo grego traduzido como indignamente é anaxios, que indica a maneira ou modo como algo é feito. Isso sugere que a preocupação de Paulo não está apenas com o estado ou condição dos participantes, mas com a maneira como eles participam da ceia. Ele critica os coríntios por sua abordagem desordenada, indisciplinada e irreverente durante a celebração. Isso incluía não esperar uns pelos outros,
comer em excesso e embriagar-se, demonstrando falta de respeito pelo significado sagrado da ceia e pela comunhão com os irmãos. O segundo ponto a ser observado é a necessidade de ordem e reverência. A advertência de Paulo destaca a importância da ordem e da reverência na celebração da ceia do Senhor. Os crentes são chamados a participar com um espírito de respeito, humildade e disciplina, reconhecendo a seriedade do evento e o significado da presença de Cristo na ceia. Aqui estão algumas palavras-chave do subtópico 1 e uma breve explicação de cada uma. Participação digna. Refere-se à maneira apropriada e respeitosa de participar da ceia do Senhor, conforme instruído pelo apóstolo Paulo. Envolve uma postura reverente, disciplinada e consciente da santidade do momento da celebração. A segunda palavra a ser observada é indignamente. Advérbio que indica a forma inadequada ou desrespeitosa de participar da ceia do Senhor. Paulo adverte contra participar da ceia de maneira indigna, que inclui comportamentos como desordem, excesso e falta de reverência. A terceira palavra a ser observada é advérbio, uma classe de palavra que modifica um verbo, um adjetivo ou outro advérbio, indicando o modo, a maneira, o lugar, o tempo ou a frequência da ação. No texto, o advérbio indignamente modifica o verbo participar, indicando a forma inadequada como a ceia do Senhor está sendo celebrada pelos coríntios. Subtópico 2. Uma celebração reverente da ceia do Senhor. O texto aborda a importância da reverência e da seriedade na celebração da ceia do Senhor, destacando dois pontos principais. Primeiro ponto a ser observado é a diferença entre modo e estado. O autor distingue entre o uso de um advérbio modo ou maneira e um adjetivo estado, qualidade ou natureza para descrever a participação na ceia do Senhor. Se Paulo tivesse usado um adjetivo, indicando que somente aqueles que são dignos poderiam participar, ninguém seria considerado apto, pois todos são pecadores. No entanto, Paulo usa um advérbio para enfatizar que a questão não é a dignidade pessoal dos participantes, mas sim a maneira como participam da ceia. O segundo ponto a ser observado é a necessidade de confissão e arrependimento. Embora a participação na ceia do Senhor não dependa da própria dignidade pessoal, os crentes são advertidos contra uma participação irreverente ou desrespeitosa. O autor destaca que a participação na ceia, enquanto se vive deliberadamente em pecado, é perigosa e atrai o juízo divino. Pecados não confessados podem levar a consequências espirituais, pois a ceia é uma celebração da morte sacrificial de Cristo pelos pecados da humanidade. Assim, é fundamental que os crentes participem da ceia em um espírito de humildade, arrependimento e confissão de pecados, reconhecendo a graça de Deus que lhes permite ter comunhão com Ele. Subtópico 3. Celebração festiva da ceia do Senhor. O texto ressalta a importância de uma celebração tanto reverente quanto festiva da ceia do Senhor, destacando dois pontos principais. Primeiro ponto a ser observado: celebrar a morte e ressurreição de Jesus. A ceia do Senhor não é apenas um memorial da morte de Cristo, mas também uma celebração da sua ressurreição. Enquanto a morte de Cristo é fundamental para a redenção da humanidade, a sua ressurreição é prova da vitória sobre o pecado e a morte. Portanto, a celebração da ceia deve refletir essa dualidade, reconhecendo tanto o sacrifício de Cristo como também a sua vitória e triunfo sobre a morte. Segundo ponto a ser observado: o ambiente de reverência e alegria. A celebração da ceia do Senhor deve ser caracterizada por um equilíbrio entre reverência e alegria. Embora seja um momento de profundo respeito pela santidade do sacrifício de Cristo, também é uma oportunidade para expressar a alegria e gratidão pela salvação que Ele proporciona. Assim, a celebração da ceia do Senhor não deve ser somente solene e séria, mas também festiva, refletindo a esperança e a alegria que os crentes têm em Cristo ressuscitado. Chegamos na conclusão, nesta lição, sob diferentes perspectivas, vimos alguns aspectos que revelam o sentido e propósito da ceia do Senhor. Não é um sacramento que, de forma mágica, concede graça aos que dela participam, nem tampouco uma vacina para dar comunhão a quem não o tem. Na verdade, o direito de celebrar essa importante ordenança é o resultado da graça que foi concedida a cada crente. É necessário ter esse discernimento quando se participa desse rito cristão. Trata, pois,
de um ato que não pode ser celebrado de qualquer jeito ou maneira, nem tampouco por quem vive deliberadamente em pecado.